E aí, pessoal, beleza? Lá no nosso grupo do Telegram, pediram para eu falar sobre esse assunto, né? Eu já fiz um vídeo antigo no canal aqui sobre isso, mas eu resolvi trazer de novo, né? Que é a questão de viver do mercado financeiro, né? Viver de Forex, que é o nome do meu canal, né? Como é que você faz uma transição de carreira, você que trabalha, por exemplo, de CLT, para migrar para o Forex, né? Bom, a minha visão de viver do mercado financeiro, qual que é a ideia, né? Se você tem um trabalho ali que você ganha ali, paga suas contas, não deixar para viver do mercado, ou seja, largar o seu emprego para viver do Forex, ou do mercado financeiro em geral, porque isso é um erro tremendo que eu vejo que a maioria das pessoas cometem, porque as pessoas vão ali, fecham alguns meses positivo e acham que já descobriram o santo grau, vão fazer 10% ao mês, e o mercado não funciona assim. Então a pessoa precisa de um certo tempo para ela entender que o nosso objetivo no mercado financeiro é tentar bater os investimentos tradicionais, como renda fixa, tesouro direto, fundos de investimento. Então a gente tenta buscar ali 1,5%, 2%, 2,5% ao mês, ou seja, de média. Isso é o que dá mais vezes para fazer. Às vezes você consegue manter um tempo ali fazendo 4% ao mês de média, 3% ao mês. Às vezes algum período muito bom você consegue até mais do que isso, mas no longo prazo, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer ali 4%, 5% ao mês. Tem o James Hare Simons, né, que é a nossa grande referência do mercado financeiro, que ele conseguiu um pouco mais de 4% ao mês durante 30 anos. Só que é muita prepotência nossa achar que nós vamos conseguir superar isso. Então, provavelmente, a gente vai ficar muito abaixo disso se a gente for consistente. Lembrando que é muito raro, né, no longo prazo, a pessoa conseguir ser consistente. Então, assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado em, vou largar meu emprego para viver do mercado, porque não é assim. Qual que é a minha ideia, né? A minha ideia de viver do mercado é ter um capital muito grande, ou seja, ter um capital ali de 500, 600 mil, mais ou menos, e fazer saques esporádicos, onde não atrapalha os juros compostos. Por exemplo, assim, vamos supor que tem ali 500 mil, você está fazendo ali uma média de 2,5% ao mês. Pô, lá no final do ano, isso aí vai dar um montante bem grande. Então, no final do ano, você faz um saque grande, por exemplo, de 30 mil, 40 mil, você vive ali até no final do outro ano, por exemplo, isso lembrando em conta que você tem que ser consciente, você tem que levar em conta também os períodos ruins, então você tem que ter uma fonte de renda paralela para não atrapalhar isso. Aí, claro, se você tiver 1 milhão, 2 milhões, aí já é outro cenário, né? Porque daí você realmente, mesmo passando por um período ruim, quando tiver a fase boa, você consegue sacar 100 mil, 200 mil e não atrapalha os juros compostos. Porque nosso objetivo é trabalhar com juros compostos. Conseguir ali 2, 3, mas acima disso já fica bem mais difícil, né? Mas pensa na realidade ali, 2,5%, 2%, 1,8% também, ou seja, bater os investimentos tradicionais, você já vai estar acima da grande maioria, você vai estar entre os melhores do mundo, né? Então, assim, você tem que pensar nisso, você não vai conseguir fazer 10% ao mês. Você, tenho 10 mil aqui, fazer 10% ao mês, R$ 1.000, já vou pensar em largar o emprego. Não funciona dessa forma, pessoal. Então, o que acontece? Né? Hoje, eu tenho a parceria com a corretora TIC1000 e com a IC Trade, né, que são as duas corretoras que eu utilizo. Então, através dessa parceria, eu consigo pagar minhas contas e mantenho o meu capital lá no meu robô para trabalhar pensando no longo prazo sobre juros compostos. Nos últimos tempos, a minha fase está bem ruim. Agora, imagina se eu não tivesse uma outra fonte de renda. Eu estaria completamente perdido, tendo que fazer esse saque e no futuro, quando a performance volta a performar, né, a curva de crescimento volta a crescer, eu não conseguiria, né, ter esse rendimento que eu tive que sacar antes. Então, assim, largar o emprego para você viver do mercado é muito difícil. Você tem que ter um capital muito grande nesse. Claro que o meu objetivo do meu canal, o nome dele é Viver de Forex, porque eu realmente quero viver do Forex, né? Ou seja, viver só das operações do meu robô. Só que para isso eu preciso ter um capital muito grande. Tipo assim, 600, 700 mil para cima, para daí pensar nisso aí, né? Ou seja, viver exclusivamente disso. Então, a realidade da maioria das pessoas não é ter um capital tão grande assim. Claro que tem aquelas pessoas malucas que tem ali, são empresários, e os caras começam a depositar 1 milhão e os caras perdem, né? Porque não tem noção de quão difícil é ser consistente no longo prazo. Então essa ilusão aí das pessoas falando, com 10 mil, 50 mil dá para viver do mercado, pessoal, não dá, entendeu? Você tem que trabalhar com juros compostos. Se você tem o seu emprego, continue o seu emprego, pague suas contas e vai acumulando patrimônio nos juros compostos. Essa é a ideia aí que eu penso e que, na verdade, funciona, né? Porque essa é a grande realidade, né? Não tem como você fazer 10, 20, 30% ao mês, que a maioria dos canais falam e propagam por aí, ou fazer 7% ao mês, isso aí não rola, pessoal. Pense em trabalhar ali com juros compostos, batendo os investimentos tradicionais, que você vai conseguir se dar muito bem, né? Lembrando que foca em backtests, né? Que eu sempre boto aqui no meu canal, que é voltar o gráfico no passado e tudo mais ali, e você vê, né? Que a maioria das estratégias elas não funcionam. Então, essa é a minha ideia aí, esse é o tema que eu quis trazer, né? Focar em bater os investimentos tradicionais. Batendo os investimentos tradicionais, você vai conseguir aí 2,5%, 2, 1,5% ao mês, você continue trabalhando no seu emprego, porque você provavelmente não vai ser uma pessoa que vai ter 1 milhão para cima ali, e
Quando você tiver um capital bem grande daqui 10, 15, 20 anos, quem sabe, aí sim você pode pensar em realmente, né? Você já está muitos anos sendo consistente, aí você, pô, tem a ideia de, eu posso largar o emprego e viver exclusivamente disso, porque eu já tenho um capital grande, posso fazer saques esporádicos sem atrapalhar o patrimônio, sem atrapalhar o acúmulo de capital, que esse é o nosso objetivo, né? Então, assim, para a grande maioria, pensar em largar o emprego para viver do Forex é ilusão, pessoal, beleza? Então é isso aí, tamo junto, é nóis, valeu!